No Papo Franco-Belga hoje tem a honra de receber o meu amigo Ricardo Leite. Tudo bem, Ricardo? Cara, prazer, né? Receber você aqui, uma visita aguardada há muito tempo. Vou contar rapidamente, né? Vou fazer um resumo dele, depois ele continua. O que o traz aqui é a paixão que nós temos pela banda desenhada, pelos quadrinhos europeus. Ele vai falar a respeito da viagem que ele fez à Bélgica, em busca do Tintim perdido. Mas só para resumir, o cara, olha só, é o autor da marca 450, Rio 450, que comemorou os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi o vencedor desse concurso, a marca dele emplacou e tá aí. Ele também já ganhou o prêmio Jabuti, tem livro sobre Ziraldo. Que mais, rapaz? Que mais? Antes de cair no papo dos quadrinhos, que mais premiações você traz aí pra gente? Nós já ganhamos vários prêmios. Ganhamos o Prêmio Ideia Internacional com 2 projetos, um deles todo mundo conhece, que é o ONER, né, a identidade visual do canal Globo News, que mudou em 2010. Nós fizemos uma revolução no canal naquela época, foi muito bacana, um projeto importantíssimo que nos deu um prêmio internacional, que é considerado o Oscar internacional do design. Já ganhei vários prêmios brasileiros também. Enfim, prêmio é uma coisa que você ganha, nem dou tanta importância ao prêmio. O mais importante é o resultado que a gente traz para os clientes. A gente tem uma agência hoje que tem um bom nome, que trabalha para bons clientes, grandes clientes, tanto brasileiros quanto internacionais. Fizemos projetos para fora do Brasil, para dentro do Brasil, enfim. E o nome da agência é? Acrama Design Estratégico. Parabéns ao Ricardo por toda essa bagagem que ele traz. Nosso programa hoje é sobre quadrinho franco-belga e eu vou falar um pouquinho aqui a respeito desse programa, que foi criado com o seguinte objetivo. Ricardo, eu já acompanho esse mercado há uns 40 anos. Nós temos aqui um mercado mainstream de super-heróis. Nós temos reconhecidamente um mercado que é dedicado ao mangá. Nós temos um mercado de quadrinhos que é o do quadrinho nacional. Mas nós não temos até hoje, embora isso esteja mudando e várias publicações estejam chegando aqui no Brasil, você concorda, né? Concordo. A SESI-SP, Editora Nemo, várias trazendo material europeu para o Brasil, principalmente francês e belga, mas nós não temos o quadrinho europeu representado como um segmento. Tem muita gente que não sabe o que é quadrinho europeu, além de Tintim, Asterix, Anki Bilal e Moebius. Então a gente está aqui nesse programa para abrir os horizontes, para mostrar o quanto esse mercado é próspero lá fora, e ele esteve na Bélgica recentemente e vai contar como isso é extremamente bacana, como eles valorizam esse mercado deles e por que isso não chega aqui, Ricardo? Rapaz, eu também vivi a minha infância toda comprando gibi na banca, aquela época da Ebal, da Rio Gráfica Editora, que eu ia lá e comprava os super-heróis americanos, os personagens americanos, às vezes não eram nem super-heróis, eram Tarzan, Fantasma, Batman, que nem tem superpoderes, mas é lógico que eu fui influenciado na infância por esse tipo de quadrinho, até um dia, quando eu tinha 10 anos de idade, que eu entrei na antiga livraria Leonardo da Vinci, fica no centro da cidade. No edifício Marquês de Herval. Marquês de Herval. E conheci Dona Vana, que era uma mãe de livros para mim, e dei de cara com aquele templo que tinha uma bancada enorme de quadrinhos europeu, e ali eu vi quadrinhos sendo tratados como obra de arte. Não era só o gibi que eu comprava na banca, eu via livros encadernados. Capa dura, tratamento de luxo, coisa que, isso eu tô falando, da década de 70. E a gente nem sonhava com isso, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. Isso eu acho que foi ali por volta de 68, 69. Então, 10 anos de idade foi em 67. E aí minha mãe, percebendo o meu interesse por aqueles livros, abriu uma conta para mim na livraria, eu pude começar a comprar livros europeus. E você já sabia francês? Não sabia francês para ler, tinha aula de francês no colégio, que era naquela época uma língua obrigatória nos colégios. Mas eu não tinha capacidade de ler os livros, mas ela, percebendo o meu interesse pelos desenhos, eu comecei pelo Asterix, naturalmente, porque Asterix me atraía. Tintim já era publicado no Brasil, então o Tintim eu conseguia ler em português, tinha lá também em francês, mas o Asterix não era ainda, então eu comprei os livros do Asterix, levei para casa, e aí ela botou uma professora particular para me dar aula de francês para ler os livros. Ela teve essa sensibilidade, e eu comecei a ler
com a professora, o que foi um grande problema, vocês podem imaginar, que a professora queria me ensinar gramática, desconstruir cada balão daquele, toda a parte gramatical da construção da fala, e eu queria avançar na aventura. Então eu falava, vamos gente, vamos embora, ficar discutindo aqui. Os romanos estão chegando! Vamos embora, eu queria ir adiante. A moça avançava meia página por aula e ela ia embora e eu continuava sozinho, aos trancos e barrancos, e com isso, logicamente, eu fui empurrando meu francês para frente. Quando eu cheguei ali aos 18 anos, ou seja, naquele tempo parecia muito distante, eu já falava algum francês por conta disso, de ficar lendo os livros em francês e tendo aula particular de francês, e defini, foi quando aos 18 anos surgiu o Metal Hurlant. Na França. Eu recebi, naquela época não tinha importação de revistas, mas tinha uns caras que traziam, era quase que muamba, sabe? O cara ia eu entrei para Belas Artes, tinha um sujeito que ia lá vender livros. Era tudo muambeiro, igual vendendo droga para jovem, né? Só que o cara levava livros de quadrinhos e um dia eu dei de cara com aquilo, falei, gente, essa Metal Hurlant era uma revolução na minha cabeça. Eu perdi, não sei se eu ainda encontro, a número 1 da Metal Hurlant. Eu tenho aqui, se você quiser. Eu tenho as 8 primeiras. Pois é, aí eu fiquei encantado com aquilo, fascinado e enlouquecido. Resolvi que eu ia ser um desenhista de quadrinhos e iria para tentar minha chance no... Eu já tinha decidido que eu queria ser isso, né? Mas eu fui tentar minha chance na França. Então, em 1982, foi minha primeira incursão numa tentativa, fui morar em Paris, morei 1 ano, para tentar publicar quadrinhos na Europa. Mas fui em todas essas editoras. Fui na Metal Hurlant, fui na A Suivre, que era outra editora. Então eu fui na Humanoide. Na verdade, a Suivre era uma publicação da Casterman. Isso aí. Eu fui na Humanoide Associé, que publicava Metal Hurlant. Fui na Casterman, que publicava a Suivre, e fui na Dargaud, que publicava Pilote. Meu Deus, vamos só dar um breve para explicar para os nossos leitores, as pessoas também que veem o programa, o que é Metal Hurlant. Porque a Metal Hurlant, Metal Hurlant, né? Porque nós temos a tendência em relação ao inglês, hospital, e em francês é hôpital. Na verdade, isso acontece porque o H em francês tem som mudo. Então é Metal Hurlant. Ela está na base da revista americana Heavy Metal. Lembre aí de alguns desenhistas da Metal Hurlant. Philippe Casa. Isso. Eu encontrei o próprio Möbius, que aí eu fiquei alucinado, porque ele era o deus, né? Você tinha o Druyer. Isso. Era um dos editores, inclusive, e você ia descobrindo, porque eu comecei a descobrir Liberatori. Richard Corbin, que nem francês era. Publicando também. Então, assim, aquilo foi um mundo de sonhos e de mágica impressionante. Eu descobri. Na Suivre, que era uma revista que tinha densidade psicológica de personagens, enquanto que a Metal Hurlant era absolutamente voltada para a ficção científica, para o mágico. Isso. Enquanto que a Suivre era o Le Roman à Suivre. Era a mesma época que o Will Eisner estava criando a graphic novel. E aí eles estavam também fazendo um negócio chamado Le Roman à Suivre, que são os romances em continuação. Em continuação. Então, assim, eram livros grandes que eram verdadeiras literaturas em quadrinhos. E ali você encontrava perfil de psicologia de personagem, dramas humanos, era uma história em quadrinhos. Foi quando o quadrinho de escola do infanto juvenil e entra para um quadrinho adulto. E eu entro nesse momento no mercado francês querendo ser um autor. Eu não queria ser um desenhista, mero desenhista, eu queria ser um autor. Eu não queria fazer quadrinhos de aventura, eu não queria fazer super-herói, eu nunca quis nada disso. Eu queria fazer quadrinhos para adultos. E você vai contar isso pra gente na segunda parte do programa, senão a gente vai ficar meia hora aqui conversando. Mas vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco. Eu vou mostrar aqui para vocês os desenhos que eu fiz nesse período quando eu fui nessas editoras, onde eu queria fazer poesia em quadrinhos. Eu cheguei lá, na verdade, tendo uma visão bastante distorcida do mercado francês. Eu não entendia de mercado, eu era um garoto, eu tinha 20 e poucos anos, e eu cheguei lá com quadrinhos que eu considero impressionantes hoje, que eram... Eu tentava mostrar que eu era o melhor desenhista de história em quadrinhos. E altamente influenciado pela Metal Hurlant. Mas eu, no fundo, eu queria levar um conteúdo mais latino-americano. Entendi. Foi onde eu esbarrei
com a dificuldade de conseguir publicar. Eles todos me recebiam muito bem nas revistas, todos me recebiam muito bem nas editoras. Fui recebido pelos editores todos com muito carinho, todos elogiavam o meu desenho, mas falavam, mas a sua história não é adequada para a nossa publicação. E eu levei 7 meses para entender o posicionamento de cada editora daquela, Entendi. como funcionava o mercado. Entendi. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, bom, agora eu volto para o Brasil para tentar encontrar um bom roteirista, porque eu percebi que eu não conseguia fazer o roteiro que eles queriam. E aí eu volto para o Brasil e aí daqui a algum tempo eu volto para cá com histórias prontas. Eu queria ganhar fôlego financeiro, fôlego de já trazer histórias prontas e as portas estavam abertas. Mas aí quando eu voltei para o Brasil, eu caí em outra coisa que também mexia com as minhas lombrigas. Mas peraí. E aí eu vou contar no próximo bloco. Então a gente encerra com essas imagens aí, desses quadrinhos que ele levou, né, na sua primeira viagem. Então ele levou esse material todo para a França. Vamos ver como era esse traço do Ricardo nessa época. Vamos ver.